Graça e paz, amada igreja. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus para mais um culto de doutrina. Em nome de Jesus. Para nós sempre é um motivo de grande alegria estarmos juntos como igreja em um só propósito, em uma só fé, em um só Espírito. Portanto, devemos sempre dar graças a Deus por todos os seus benefícios, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Amém? Vamos orar para começarmos a nossa doutrina. Senhor, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome. Queremos Te agradecer por essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome, unidos como igreja, unidos como uma família, em nome de Jesus. Queremos Te agradecer pelo pão que o Senhor nos deu, pela alimentação que o Senhor tem nos dado em nome de Jesus. Ó Santo Deus, muito obrigado em nome do Senhor. Queremos nessa noite mais uma vez Te pedir que a Tua palavra possa encontrar lugar em nossos corações, um lugar, Senhor, especial, para que haja, Senhor, edificação, exortação, consolação em nossas vidas. Em nome de Jesus, mais uma vez eu Te peço pela Igreja Batista Missionária em Aldeia. Te peço, Senhor, pelos seus pastores, por seus líderes, por cada membro, por cada congregado, por cada discípulo, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Santo Deus, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a pastorearmos e sermos pastoreados em nome do Senhor Jesus. Senhor, aqueles que estarão nos escutando e também aqueles que hão de nos escutar, ouvir essa mensagem, ó Santo Deus, que a Tua palavra encontre um lugar especial em nossos corações. Amém. Ó Senhor, e germine uma fé capaz, Senhor Deus, de entender o Teu propósito em nossas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, Te somos gratos. Te somos gratos, Senhor, em nome de Jesus, pela tão rica salvação Aleluia. Que o Senhor nos deu graciosamente através de Jesus. Amém. Não tínhamos mérito algum, Senhor, na salvação. Os únicos méritos, Senhor, são de Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, Senhor, nós queremos louvar o nome do Senhor por esse grande benefício maior, ó Pai, que é a salvação. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos fortalece, ó Pai amado, sustenta-nos por Tuas mãos poderosas, firma-nos, Senhor, em Teus caminhos, e no nome bendito de Jesus, que hoje seja uma noite especial em nossas vidas. Que hoje, Senhor, os nossos lares sejam alcançados por Tua graça e por Tua misericórdia. Que o nosso lar, que a nossa casa hoje seja o endereço do Teu milagre. Que vidas sejam restauradas. Que casais, Senhor, sejam restaurados. E voltem, Senhor, até a comunhão, ó Pai, do casamento em nome de Jesus. A comunhão, Senhor, ó Pai, para que eles sejam, ó Pai amado, marido e mulher para cumprir um propósito especial, específico em suas vidas em nome de Jesus. Entra com restauração, com cura, com libertação. Ó Deus, haja, Senhor, restauração nas famílias, em nome do Senhor Jesus. Que o amor, ó Deus amado, dos casais sejam renovados. O amor entre pai e filho sejam, Senhor, restaurados em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos. Em nome de Jesus nós Te agradecemos e que o Senhor, ó Pai amado, use a Tua palavra de uma forma poderosa. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Amém e glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Queremos parabenizar Elaine. Hoje é o dia dela, o aniversário dela. Parabéns, Elaine. Que Deus continue abençoando você a cada dia mais, fazendo prosperar todas as obras de suas mãos. Que o Senhor abençoe você e sua família, em nome de Jesus, tá certo? Sejam todos bem-vindos. Nós queremos passar a palavra à nossa pastora Elisângela. Ela estará ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Graça e paz, amém?
Graça e paz. Hoje eu fui com o pastor na igreja. É muito bom estar na igreja. Como a igreja é linda. Eu tava lá, a gente foi. Como faz falta o congregar, meu Deus. A gente não tem dimensão até que passe por tudo que a gente passou, a ver cada detalhe na casa de Deus e sentir saudade. Não somente porque a igreja tá bonita, tá muito bem arrumada. O pastor, ele tem muito amor pela igreja, ele ama ver a casa do Senhor arrumadinha, ajeitada, mas porque é ali onde o Senhor ministra a bênção dele. É ali onde o Senhor, ele fala com a sua igreja como um todo. E é na comunhão que o Senhor ordena a sua bênção. E é muito bom ver aquele lugar, poder ajoelhar na casa de Deus e orar, falar com o Senhor. Como é bom. Eu creio que muito em breve nós poderemos estar todos juntos, né, congregando novamente, servindo ao Senhor com alegria, numa grande comunhão, naquelas reuniões solenes, onde nós adoramos ao Senhor na beleza da sua santidade, todos juntos como congregação. Muita saudade de congregar, mas nós cremos que está mais perto, né? Essa noite nós vamos falar um pouco sobre a soberania de Deus. E o texto base está no livro do profeta Abacuque, o capítulo 3, do verso 17 ao 19. Queria que você abrisse sua Bíblia aí, para que a gente possa, nesse momento, estar lendo esse texto. Abacuque, livro do profeta Abacuque. É quase perto do Novo Testamento. Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. É quase próximo de Mateus. Amém? Abacuque 3, do 17 ao 19. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre os lugares altos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, como teu servo pediu, Senhor, que a tua palavra possa ser ministrada aos nossos corações, Senhor. Porque basta somente uma palavra, Senhor, do trono de tua graça, para que a nossa alma encontre guarida, para que a nossa alma tenha paz, para que tudo, Senhor, se renove. Basta uma palavra tua, Senhor. Então, Senhor, fala conosco através da tua palavra, que eu seja somente um instrumento, Senhor. Em nome de Jesus, que o teu nome seja engrandecido, exaltado e glorificado, porque somente a ti, Senhor, pertence a glória, o louvor, a honra, a majestade e a adoração. Só pertencem a ti, Senhor. Amém, Senhor. Somente a ti. Amém. E oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos estar falando hoje sobre a soberania de Deus. E nós acabamos de ler, né, esse texto de Abacuque, capítulo 3, do verso 17 ao 19. Mas para entendermos esses versículos desse capítulo 3 de Abacuque, faz-se necessário entendermos que a economia daquele país, naquela época, girava em torno basicamente da agricultura e da pecuária. Né? E o profeta diz, ainda que a figueira não floresça. Eu vou ler novamente, do 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Olha, a agricultura e o produto da oliveira minta. Até aqui está a agricultura. E os campos não produzam mantimento, agricultura. E agora a pecuária. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Então, para entendermos esse texto, é importante a gente entender que a economia daquele país, naquela época, girava basicamente em torno da agricultura e da pecuária.
Em outras palavras, era como se o profeta estivesse declarando: ainda que a economia mundial entre em colapso, contudo, ainda assim confiarei na soberania de Deus. E ainda creio que se o mundo inteiro estiver em crise, o meu Deus me tomará em suas mãos e me colocará nos lugares altos. Era essa a crença do profeta Abacuque quando ele declarou isso que ele declarou, porque... Então, caiu a transmissão e vamos estar voltando agora, né? Queria pedir perdão, mas caiu a transmissão. Vamos estar dando continuidade agora, amém? Então, para entendermos esses versículos que a gente acabou de ler, né, sobre aquilo que a gente acabou de ler, é como que o profeta Abacuque estivesse declarando que ainda que a economia entre em colapso, contudo, ainda assim confiarei na soberania de Deus. Mãe, terminou agora. O outro acabou agora. Porque passou tudo. Então eu queria novamente falar que caiu, né? Eu bati aqui e o telefone caiu. Então a gente está dando continuidade aqui ao texto que a gente acabou de ler de Abacuque 3:17 ao 19. Então Abacuque aqui está declarando que ainda que tudo falhe, ainda que a economia entre em colapso, ele acredita na soberania de Deus. Então, acreditar na soberania de Deus, acima das circunstâncias, é uma maneira de afirmar que Deus está no controle. É basicamente isso que o profeta Abacuque está falando. Ainda que tudo venha a falhar, eu acredito na soberania de Deus, acima das circunstâncias. Será que eu e você podemos dizer isso? Ainda que tudo venha a falhar, eu acredito na soberania de Deus acima das circunstâncias? Será que a gente pode dizer isso? Será que a nossa fé ela é suficiente para declarar isso? Ainda que todas as circunstâncias sejam contrárias, eu acredito na soberania de Deus. Foi basicamente isso que o profeta Abacuque estava dizendo. Ainda que tudo falhe, ainda que tudo venha a faltar, eu acredito na soberania de Deus acima das circunstâncias. Será que nós podemos entender isso sobre as nossas vidas? Então, acreditar na soberania de Deus acima das circunstâncias é uma maneira de afirmar que Deus está no controle. A soberania de Deus influencia tudo no universo. Deus é soberano sobre a sua criação. E nós somos feitura de suas mãos, como diz a Bíblia. A soberania de Deus influencia tudo no universo. Deus é soberano sobre a sua criação. E isso inclui toda pessoa e todo poder. O governo de Deus é supremo e completo. Todo poder existe porque Deus assim permitiu. Ele é soberano sobre tudo, incluindo eu e você. E deseja que nós, por meio da obediência e amor, o reconheçamos diante de um mundo que nos observa. Eu queria dizer a você que existe uma unção especial reservada àqueles que honram a Deus como soberano. Armando Filho, ele tem uma música que fala assim: antes que eu viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim, quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda a contemplar, e em teu nome gente a libertar, quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim, por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor.
soberano és tu, Senhor. Então nosso Deus, ele é soberano sobre toda e quaisquer circunstâncias que existam no universo. E o entendimento disso nos faz entender que ele está no controle, inclusive sobre o caos que se levantar contra a nossa existência. E se ele está no controle, eu posso até perder o controle, porque existe um Deus onipotente que me tem em suas mãos e nos diz: aquietai-vos, eu estou no controle. Então esse entendimento nos traz paz. Quando você honra a Deus como seu soberano, ele lhe honra, porque o seu nome é que está em jogo. Deu para entender esse processo? Quando em meio aos caos da vida, quando eles se levantam, quando honramos a Deus sobre soberano, quando paramos diante do caos que se instala na nossa vida, na nossa existência, nas circunstâncias da nossa vida, quando honramos a Deus como soberano, ele nos honra, porque o seu nome está em jogo. Ele mobiliza todos os recursos à sua disposição para demonstrar que você vive sobre um conjunto diferente de regras. Deu para entender? Enquanto que as pessoas comuns vivem de acordo com a estabilidade econômica, você crê na soberania de um Deus acima de toda e qualquer crise ou circunstâncias. Esses são os convocados para viverem o sobrenatural de Deus. Viver o sobrenatural de Deus. Muitas pessoas pensam que é viver em mistério toda hora e é viver em todo momento alguém profetizando para ela. Não. Viver o sobrenatural de Deus é entender que Ele é soberano sobre as nossas vidas e nós vivemos sobre um conjunto de regras diferentes do que o mundo vive. E sabe o que acontece? Ele pode lhe dar sabedoria além de sua capacidade e lhe dar respostas quando ninguém consegue encontrá-las. Porque Ele é soberano sobre a nossa vida e quando entendemos isso, nós vivemos sob um novo conjunto de regras. Fomos chamados para viver esse sobrenatural de Deus, entendendo que Ele é soberano sobre toda e quaisquer circunstâncias. Ele é soberano sobre a criação. Reis terrenos governam por herança ou tomando o poder de outros. Não é assim que a gente vê na história? Que os reis terrenos governam por herança, por sucessão, né? O pai já está velho ou mesmo morreu em batalha, aí vem o herdeiro, vem o sucessor e vai governar no lugar do pai. Então, reis terrenos governam ou por herança ou tomando o poder de outros. Deus, porém, é soberano não por causa de circunstâncias. Deus é soberano porque é o Criador de tudo que existe. Salmo 33, 6 e 7 descreve o poder criativo de Deus e seu poder sobre a criação. Abre tua Bíblia. Em Salmo 33, o verso 6 e o verso 7. Que diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Esse salmo descreve o poder criativo de Deus e o seu poder sobre a criação. É interessante que, certa vez, os discípulos ficaram abismados porque, em certo momento, Jesus mandou o mar se calar.
E eles ficaram atemorizados porque como que o mar tem ouvido para entender a ordem de alguém que estava ali diante dos olhos deles? Mas esse salmo que a gente acabou de ler descreve o poder criativo de Deus e o seu poder sobre a criação. E naquele... Aquieta-te. O mar teve ouvido para entender, porque as ondas atendem ao seu mandar. Ele é soberano. E eu quero dizer que Ele é soberano sobre toda e quaisquer circunstâncias da tua vida. Ele é soberano sobre a tua vida. Já existia um plano pré-determinado do eterno Deus sobre a minha vida, sobre a tua família. E quando a gente entende isso, o nosso coração pode ter paz. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes. Pelo sopro de sua boca, ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas faz reservatórios. Foi esse texto que a gente acabou de ler. O nosso Deus, queridos, ele não governa porque tomou ou herdou o governo de alguém. Ele governa porque ele é soberano. Jesus disse em Mateus 6:24, abre tua Bíblia. Em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus disse que cada cristão teria que decidir se Deus ou as coisas governariam a nossa vida. Nenhum cristão pode servir a dois senhores. Jesus lembrou-nos de que temos um Pai Celestial que se importa com toda a sua criação, até mesmo com os pássaros. Se Deus o sustenta, certamente nos susterá. Um poema de um autor desconhecido diz o seguinte: disse a andorinha ao pardal: amigos, realmente gostaria de saber por que esses seres humanos enlouquecidos correm e se preocupam tanto. Disse o pardal respondendo à andorinha: amigo, deve ser porque eles não têm um Pai Celestial que cuida deles como faz comigo e com você. Nesse poema, o autor enfatiza que até os pássaros entendem que Deus é soberano e que cuida deles. Ele é soberano sobre as circunstâncias. A diferença da vida cotidiana de um cristão e a de um não cristão deve ser a incrível sensação de paz que o cristão experimenta em meio às suas mais difíceis tormentas. Eu não quero dizer que em meio a uma notícia avassaladora ou em meio a uma circunstância adversa você vai viver negando aquela realidade. Não é isso. Não é isso. A paz que excede todo entendimento não é negar a realidade, mas é ter paz em meio à adversidade, sabendo que existe um Deus que governa as nossas vidas. E tem um momento dele dizer basta, até aqui. E eu creio que está chegando o dia de Deus dizer basta até aqui para muitas das situações de tua vida. Mas precisamos entender que tem que existir uma diferença na vida cotidiana de nós que servimos a Deus para aqueles que não têm esperança, ou para aqueles que apelam para a sorte, apelam para o horóscopo. Nós cristãos não apelamos para a sorte, não apelamos para o horóscopo, porque existe um Deus sobre as nossas vidas que diz que é soberano sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o teu emprego. O emprego não é teu, quem abriu a porta foi o Senhor.
E se ele fechar é porque existe outra melhor. Ele é soberano sobre todas as questões de tua vida. Porque ele não te desamparou até aqui, jamais te desamparará. Precisamos entender quem está no controle, que ele é soberano. Porque senão estaremos vivendo como aqueles que não têm esperança. E a diferença da vida cotidiana de um cristão e a de um não cristão devia ser a incrível sensação de paz que o cristão experimenta em meio às suas mais difíceis tormentas. Deus dá paz em meio às mais difíceis tormentas que eu ou você venhamos a passar, baseados não numa falsa realidade. Deus nos dá paz em meio às tormentas com base em quem Ele é. Isaías 9:6 diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tudo o que nós precisamos está no Deus Forte, no Pai da Eternidade, no Príncipe da Paz. Saber que esse Deus governa sobre todos os aspectos da nossa vida, nos lembra que Ele está sempre presente em quaisquer circunstâncias. Onde Ele estiver, a paz reinará. As pessoas que nos observam passando pela mesma situação pela qual já passaram, devem ver a diferença que faz a nossa perspectiva de vida baseada em Deus e em sua soberania. As pessoas que nos observam deveriam ver a diferença que faz quando elas passam por problemas que nós já passamos. Elas nos observam passando pela mesma situação pela qual já passaram e deveriam ver a diferença que faz a nossa perspectiva de vida baseada em Deus e em sua soberania. Essas pessoas deveriam poder ver o fruto do Espírito de Deus em nós, a paz. Mas o fruto do Espírito é paz, é amor, paz, longanimidade, benignidade, como diz Gálatas 5:22-23. Mas, infelizmente, algumas pessoas têm um colapso nervoso cada vez que verificam o andamento da economia mundial, pois baseiam sua ideia de bem-estar, bem como suas decisões financeiras, não em um relacionamento com Deus, mas nas tendências do mercado. Aí, realmente, são pessoas que vivem sob as circunstâncias. E certa vez eu estava conversando com uma pessoa em que ela estava comentando comigo sobre um sentimento que ela estava passando no coração. Ela disse: olha, toda vez que eu tenho esse sentimento no meu coração é porque algo ruim vai acontecer. Eu disse: olha, querida, a Bíblia diz que o justo não temerá má notícia. Porque o nosso Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. E mesmo quando vier o dia mau, Ele promete que vai estar no nosso barco. Então a gente não pode viver o hoje temendo o amanhã, porque eu estou sentindo isso, que o teu coração tenha paz. Porque o justo não temerá má notícia. Mesmo quando o Senhor prepara o nosso coração para algo que vai acontecer, o nosso coração tem paz. Quando é de Deus, traz paz. Isso eu entendi na minha vida. Que tudo que o Senhor traz ao nosso coração dá paz. Porque Ele é soberano. Mas algumas pessoas têm um colapso nervoso cada vez que verificam o andamento da economia mundial, pois baseiam sua ideia de bem-estar, bem como suas decisões financeiras, não em um relacionamento com Deus, mas nas tendências de mercado ou na última notícia lida no jornal. Infelizmente, muitos cristãos baseiam sua vida exatamente assim, com referência na economia ou no mercado, na tendência do mercado mundial, ou baseado na última notícia lida no jornal.
Muitas pessoas baseiam a sua vida não em um relacionamento com Deus, mas na tendência do mercado. Mas a responsabilidade do cristão é ser o modelo de fé para o mundo. Eu quero te dizer que mesmo que a tua fé não seja uma fé do tamanho de uma montanha, mas que seja do tamanho de um grão de mostarda, você será referência para o mundo que precisa de referência de fé. E as pessoas deveriam ver os cristãos atuando no mercado com a paz do soberano Deus, controlando sua mente e coração. Eu vou repetir. A responsabilidade do cristão é ser o modelo de fé para o mundo. E as pessoas deveriam ver os cristãos atuando no mercado com a paz do soberano Deus, controlando sua mente e coração. Ah, mas o mundo diz que vai tudo se acabar. Ah, mas o mundo diz que a economia vai acontecer. Ah, mas o mundo diz e você está à frente de uma grande empresa. Ou você está à frente de algo que Deus te colocou. Você baseia a sua vida no relacionamento que você tem com Deus. E esse relacionamento te dá paz, porque diz que Ele é soberano sobre todas as coisas. E prometeu que todos os dias estará contigo. Então, a despeito das tempestades, Ele está contigo na tempestade. A despeito dos dias adversos, Ele está contigo nos dias adversos. A despeito das circunstâncias, Ele está contigo todos os dias. E se Ele está contigo, pode tranquilizar teu coração. Porque Ele é soberano e sabe o que faz. As pessoas deveriam ver os cristãos atuando no mercado com a paz do soberano Deus, controlando sua mente e coração. Ou ainda melhor, poderiam ver Deus suprindo soberanamente todas as nossas necessidades, incluindo a aposentadoria, independente do mercado de ações, independente de qualquer coisa. A fé, queridos, ela se baseia na natureza de Deus, nos seus caminhos e nas suas provisões. Sabe, queridos, eu vou repetir, a fé se baseia na natureza de Deus, nos seus caminhos e nas suas provisões. O Deus que fez surgir o povo de Israel, que sustentou esse povo 40 anos num deserto, com pão e com água, enviando carne também dos céus. Esse Deus, nesse Deus nós devemos basear a nossa fé. E a fé se baseia na natureza de Deus, nos seus caminhos e nas suas provisões. Foi isso o que o profeta Abacuque quis dizer. Um homem que enfrentou uma batalha diária contra o câncer, certo dia declarou: Deus me disse para não deixar que o hoje seja crucificado entre dois ladrões, o ontem e o amanhã. Eu vou repetir. Um homem que enfrentou uma batalha diária contra o câncer e venceu, certo dia declarou: Deus me disse para não deixar que o hoje seja crucificado entre dois ladrões, o ontem e o amanhã. Sabe, queridos? E os nossos maiores temores são exatamente por conta do amanhã. Mas quando olhamos para trás, podemos ver que Deus cuidou de nós. E até aqui nos ajudou o Senhor. Fé e confiança em Deus são escolha. Infelizmente, não é automático que isso acontece. É uma escolha. Podemos nos preocupar ou confiar em Deus. Fé e confiança em Deus são escolha. Eu quero te dizer que Ele é soberano e já preparou o teu futuro. As portas que Ele vai abrir, é Ele que vai fazer sobre a tua vida.
À medida que você entende que existe um Deus que é soberano sobre a tua vida e que a tua vida não é levada como um barco, não é levada como um barco que está à deriva. É Ele que vai abrir as portas certas no momento certo. Porque Ele cuida de você. Assim como Ele se preocupa com o pardal, com a andorinha, Ele se preocupa contigo. Aliás, Ele não se preocupa, Ele se ocupa de no momento certo fazer a coisa certa. Fé e confiança em Deus são escolha. Podemos nos preocupar ou confiar num Deus que é soberano. Podemos insistir em seguir o nosso próprio caminho ou aceitar sua sabedoria e direção para sabermos o que fazer. Deus nos quer plantado no mundo, mas agindo totalmente diferente dele. Ele quer que vivamos como quem conhece o soberano e faz sua vontade. Você pode não ter todos os recursos de que precisa hoje. Deus planejou isso assim, para que você se volte a Ele com fé e o busque como seu provedor. Eu quero te dizer que quem te sustenta é o Senhor. Para que lá na frente você não venha dizer, foi a minha sabedoria, foi o meu entendimento. O que rege a nossa vida não é o conjunto de valores que rege o mundo. Por isso, Deus planejou muitas coisas para que aconteça assim, para que eu e você nos voltemos para Ele em fé e o busquemos como seu provedor. O teu provedor é o soberano Deus. Que se necessário for faltar uns corvos para te alimentar, não faltou. Mas eu quero te dizer que isso não vai ser necessário. Ele é o dono do ouro e da prata, então aquietai-vos e saber que o Senhor continua sendo soberano. Você pode não ter todos os recursos de que precisa. Deus planejou isso muitas vezes para que você se volte a Ele com fé e o busque como seu provedor. Seu provedor é o Senhor. E eu quero te dizer que Ele jamais te desamparará. Ele jamais desamparará a tua família. Se toda vez que Deus cria uma oportunidade para se revelar a você, você se preocupa e se inquieta, assume o comando das coisas ou toma suas próprias decisões sem consultá-lo, você jamais saberá o que poderia ter acontecido. Lembre-se, Deus é Deus, você não. E Ele sabe ser Deus, querido. Ele é o teu Deus. Então comece confiando mais profundamente, permitindo que Deus molde sua oração em resposta à verdade de que Deus é soberano. Aleluia! Permita que Deus molde a sua oração em resposta à verdade de que Deus é soberano sobre tudo, até mesmo sobre seus bens e sobre suas necessidades. Ele, o nosso Deus, quer que entendamos que a sua soberania está acima de tudo ou quaisquer circunstâncias. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O mundo precisa ver que somos regidos por regras diferentes das comumente usadas. As pessoas regem suas vidas de acordo com a economia mundial, mas o mundo precisa ver que o que rege a nossa vida não são as instabilidades das crises econômicas mundiais, mas o que rege a nossa vida é a certeza de que existe um Deus que é soberano e jamais desamparará aquele que confia nele. Ele é o meu socorro e o teu socorro. Ele é o meu provedor e o teu provedor. É Ele que me faz andar nos lugares altos. Mas Ele também é o nosso Salvador. E eu queria terminar lendo esse texto. Sabe qual é o nosso grande problema, queridos? É enxergar a nossa vida unicamente no âmbito da esfera humana. E eu queria que você e eu abríssemos nossa Bíblia
no texto de 1 Coríntios 15, 19. Que diz o seguinte: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esse é o apóstolo Paulo falando. Porque os cristãos daquela época também viviam muito preocupados com as situações que estavam acontecendo no momento em que viviam, e somos confrontados a viver segundo a realidade simplesmente dessa vida, mas precisamos entender o seguinte, que não podemos esperar em Cristo apenas para essa vida. Isso nos dá um entendimento de que Ele cuidou não somente da minha vida aqui, mas por toda a eternidade. Dá para você entender que um Deus que já preparou e já tem tudo preparado para como será a tua vida na eternidade, não vai cuidar da tua vida por 70, 80 anos aqui na terra? Não vai cuidar dos teus? Ele cuidou de ti ainda quando você não sabe do que está preparado para ti na eternidade. E a Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não chegou até o coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Sabe o que isso significa? Que é muito além daquilo que eu e você podemos pedir ou pensar a Deus. É aquilo que Ele já preparou para nós na eternidade. Aí você pode ser levado a se perguntar, mas Deus só se preocupa comigo na eternidade. Não! Se Ele já preparou tudo para nós na eternidade, como Ele nos abandonará nessa pequena estadia nossa aqui na terra? Entenda que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias da sua vida. E pare de estar reclamando porque a porta ainda não se abriu, porque não aconteceu. Entenda que Deus é soberano, agradeça a sua soberania e comece a voltar os seus olhos para a soberania dEle. Aquietando o teu coração e não vivendo como os ímpios vivem, esperando a sorte. Você não vive à espera da sorte, você vive sobre o entendimento. E a Bíblia diz que o justo viverá da fé, o justo viverá pela fé. Se até agora não aconteceu, Deus é soberano. Não esqueça, Deus é soberano sobre qualquer mar bravio, sobre qualquer vendaval, Ele é soberano. E a Bíblia diz, o justo viverá da fé. Esse Deus que já preparou tudo na eternidade, é o Deus que sabe cuidar de mim e de você agora. Mas precisamos entender que nós não podemos voltar a nossa vida, pautar a nossa vida simplesmente no aqui e no agora, esperar em Cristo somente para ter vitória, 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 vitória aqui e agora. Isso é viver um evangelho humanista, que não é o evangelho de Cristo. Viver o evangelho de Cristo é ter o entendimento que vamos passar por tribulação, sim. Vamos passar por momentos difíceis, sim. Mas Ele prometeu todos os dias estar conosco e ser soberano sobre todas as circunstâncias. E isso traz paz ao nosso coração. Porque as circunstâncias, até o momento deles, é até aqui, basta. E eu creio que está chegando o dia do Senhor dizer basta em muita situação de nossas vidas. Economicamente, com relação às circunstâncias adversas, à saúde, à provisão. Mas precisamos entender quem rege a nossa vida. Isso nos fará entender que precisamos de um relacionamento diário com esse Deus. E caminhar com Ele diariamente é se relacionar com Ele, é falar com Ele, é se relacionar com Ele.
e entender que Ele é soberano sobre tudo. Ele é soberano sobre a tua vida. Ele é soberano sobre a vida do teu filho, sobre a tua família. Ele não te desamparou. Ele é soberano. Tenha paz na certeza de que o soberano Deus sabe o que está fazendo. Você pode não entender, mas Ele sabe o que faz, porque Ele é soberano. Que Deus nos abençoe e que possamos descansar na soberania do onipotente Deus. Que Deus nos abençoe. Queria passar a palavra ao pastor nesse momento. Amém. Glória a Deus. Carmen, seja bem-vinda, Carmen. Eliane, Carlos, estamos orando e iremos continuar orando por você. Mas eu queria colocar somente parte desse louvor e vou colocar lá no grupo também da igreja. Tá barrando o Facebook, tá barrando. Vou passar lá para o grupo da igreja. Vamos orar, queridos, que essa palavra tenha encontrado um lugar especial no seu coração. Não desista de crer. Creia sempre, porque não sabemos o momento exato que Deus vai agir, mas Ele vai intervir com certeza em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome. Queremos Te agradecer, Senhor, ó Deus, por essa palavra dessa noite, que o nosso coração, meu santo Deus, possa se encher de fé, de esperança em Tua palavra, em nome de Jesus. Meu Senhor, em nome de Jesus, colocamos Carlos em Tuas mãos, que o Senhor possa intervir em sua saúde, intervir na sua vida, de uma forma geral, em nome de Jesus. Age nesse momento em Tua igreja, Senhor, de uma forma poderosa. Toma Eliane, Carmen, também em Tuas mãos. Carlos, em Tuas mãos, em nome de Jesus. E que o Senhor seja engrandecido, porque Tu já és soberano sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo Israel de Deus, com toda a igreja do Senhor, reunida aqui em toda a face da terra, hoje e sempre, que a igreja diga amém. Que Deus, pois assim vos abençoe. Sábado temos Rede Jovem. Domingo continuamos naquela mesma quantidade de 50 pessoas. E no culto presencial, que Deus possa sim abençoar cada um de vocês. Dona Silvânia, Deus possa abençoar a senhora, todos os nossos novos convertidos, que Deus possa abençoar poderosamente em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite em nome do Senhor Jesus.